Bom, pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar início ao nosso encontro de hoje. Vamos dar seguimento aos estudos que nós estamos fazendo do Chan, do Zen, como esse sistema, né, que para nós vem como uma chave, né? Uma chave muito precisa para nós investigarmos o nosso mundo interno, né? Nós investigarmos a parte de dentro. Mais uma vez, eu quero dar uma ênfase, eu quero enfatizar o fato de que muitas vezes quando a gente pensa no desenvolvimento interior, isso tem uma conotação puramente religiosa ou vinculada a alguma religião, alguma escola, mas essa é uma tarefa do ser humano. Eu entendo como uma tarefa do ser humano, uma tarefa humana que nós temos é nos desenvolvermos como pessoas, né? Nos desenvolvermos como seres humanos. Desenvolver as nossas possibilidades, as nossas potencialidades. E por que eu falo isso? Porque às vezes quando a gente começa a fazer um estudo ligado à parte interna, ou desenvolvimento interno, isso acaba de uma certa forma parecendo algo muito distante, né? Como eu já ouvi aqui algumas vezes. Nossa, são graus de desenvolvimento que eu não sei se eu vou atingir nessa vida. Nossa, isso está muito longe de mim. Ou eu não consigo realizar essas coisas, eu não tenho força de vontade. E isso é muito comum. Todas as pessoas sentem muito isso e falam muito isso. Aqui no nosso grupo, eu já ouvi muitas vezes em diálogos assim, pessoais, né, com praticamente todos, né, que participam do grupo, essa essa fala, né, de que isso é muito, né? Parece ser uma coisa muito distante. Parece ser uma coisa que está numa realidade à parte da nossa realidade. É como se fosse um objetivo que está muito distante da nossa vida. Porém, na verdade, não. Eu acho que uma das essências do Chan, quando a gente pensa no estudo do Chan, está em trazer todo esse trabalho para a realidade, para o concreto, para o aqui e agora, né? Então, eu queria começar hoje um estudo que eu estou fazendo aqui. Tem uma frase que me impactou muito, eu até já postei, mas eu quero ler aqui para vocês. É uma frase de Gurdjieff, um dos mestres, né, que a humanidade teve. Ele entrega aquela ciência que é chamada de o quarto caminho. Então, Gurdjieff ele trouxe uma base de trabalho psicológico assim extraordinário. Ele foi o primeiro a falar de oitavas, ele foi o primeiro a falar de entropia, ele foi o primeiro a falar de autoobservação, ele foi o primeiro a falar sobre os caminhos, os quatro caminhos, ele desvelou o aspecto do caminho do monge, enfim, ele falou de eneagrama, ele trouxe uma quantidade assim de sabedoria, de informações extraordinárias para o ser humano. E eu estou estudando agora uma obra, não tem nada a ver com o que a gente está estudando aqui de maneira direta, mas sim tem uma ponte, porque quando eu estava preparando a aula hoje, e eu fui fazer o meu próprio estudo pessoal, acabou eu encontrando essa frase e eu falei, nossa, tem tudo a ver com o que a gente vai estudar hoje. E ele diz o seguinte, o Gurdjieff ele estava tendo vários encontros com um dos discípulos dele, que se tornou um dos discípulos principais, que é o Ouspensky. E o Ouspensky, ele era uma pessoa muito mental. Os outros discípulos de Gurdjieff nem tanto, eles eram mais intuitivos, eles gostavam da música, eles gostavam da dança, então eles iam para aquelas atividades, faziam exercícios
teatrais, eles estavam envolvidos em todas aquelas práticas, né? Todas aquelas práticas, todos aqueles exercícios de tipo interno, espiritual, mas o Ouspensky ele já era um cara muito, mas muito mais pragmático, ele era uma pessoa mais intelectual. Então, foi importante porque ele catalogou depois todo o ensinamento de Gurdjieff. Ele tinha uma visão muito objetiva, e como ele usava muito bem a mente dele, ele conseguiu catalogar e ele escreveu uma obra extraordinária que eu estou fazendo um estudo agora. E eu queria compartilhar com vocês um trecho, né, um trecho desse material. Então eu vou ler aqui para vocês. É uma frase, uma única frase, não é um texto longo. Ele diz o seguinte: ele diz que a observação dele em relação às pessoas ensinou a ele que as pessoas débeis na vida, vejam bem, as pessoas débeis na vida revelam-se igualmente débeis no trabalho sobre si. Repito, as pessoas débeis na vida revelam-se igualmente débeis no trabalho sobre si. Repito uma terceira vez, as pessoas débeis na vida revelam-se igualmente débeis no trabalho sobre si. É algo muito interessante a gente refletir sobre isso. E eu queria ouvir vocês. O que que vocês acham dessa frase? O que que vocês captam dela? Posso sim, Léo, vou repetir agora. Ele diz exatamente o seguinte: eu vou ler textualmente para falar com as palavras dele, não com as minhas. Ele diz que, através da observação com o passar do tempo em relação aos discípulos dele, ele comprovou que as pessoas débeis na vida revelam-se igualmente débeis no trabalho interno, no trabalho sobre si mesmas. As pessoas débeis na vida revelam-se igualmente débeis no trabalho individual, no trabalho sobre si mesmo. Eu quero saber o que isso traz para vocês, o que isso impacta, o que vocês captam disso. É o ensinamento de um mestre, de um grande mestre. A mente de vocês está em branco hoje. Se for, Oi, posso falar? lógico. É, quando você estava lendo a frase, me veio uma outra aqui que diz que o jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras coisas, que tem a ver com isso. E talvez o início, às vezes a gente começa por mudar essas atitudes por fora, né? Então, eu sou desleixada, eu sou desorganizada, então eu vou começar organizando aqui o ambiente, eu vou começar, mas por tudo que a gente vem praticado, né, eu vejo que o caminho é o contrário. A gente precisa começar por dentro para que fora isso se apresente. É como eu entendi essa Sim, frase. muito bom. Quem mais? Alguém viu de uma maneira um pouco diferente da que a Ana viu? Se for, boa noite. Tá dando para me Oi, ouvir bem? estou te ouvindo bem. Não, na verdade eu nem vejo assim diferente da Ana. Eu vou na mesma. Quando você falou, eu estava subindo as escadas.
para vir para um lugar mais tranquilo. E eu pensei da mesma forma que ela, né? Eu fico observando que as pessoas têm dificuldade, muitas vezes, de fazer o mínimo, né? Com elas mesmas. Tipo, a gente sabe a importância que existe, um exemplo bem bobo, né? Beber água. Beber água é uma importância que dispensa, né, explicações sobre. E a gente percebe que as pessoas têm dificuldades em beber água, né? Poxa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Olha, beba água, beba um pouco mais de água, beba X litros de água por dia que você pode melhorar isso. Ah, não, mas eu esqueço. Ah, não, porque o dia passa. Ah, não, porque eu trabalho o dia inteiro. E eu não lembrei se eu não colocar o despertador. E assim vai deixando passar a vida e as situações. Quer dizer, uma coisa aparentemente simples, é só beber água, né? É só arrumar a cama, são coisas muito bobas, muito simples, porém, a gente percebe uma grande dificuldade com situações externas. Agora, imagine o nível de esforço, dedicação e disciplina, especialmente, acho que talvez seja essa palavra, né? Disciplina para o trabalho interno. Então, acho que vai nessa ótica aí. Bacana, muito bom. Léo tá dando uma contribuição aqui no chat. Deixa eu abrir aqui. Acredito que tem a ver com as experiências da vida, no sentido que estamos em nossa vida material para encontrar o caminho da essência através de nossas experiências. Se não tivermos experiências na vida, se formos débeis e não vivermos o Dharma e o Karma, não desenvolvemos o nosso ser interno. Então precisamos vir a esse corpo material para conhecer a consciência. Não sei se é isso. Sim, mais uma visão, Léo, muito bom. Quer dizer, você trouxe aqui já está ampliando um pouco o que a gente está estudando. Eu quero aproveitar, aí se depois, no caso, Mames, Cal, Rosa quiser complementar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Eu vou já aproveitar, pegar essas 3 falas que já foram colocadas, que foi bem interessante para a gente poder partir para o nosso diálogo, e eu queria chamar a atenção de vocês para um fator, né, que normalmente nós não observamos. As pessoas comuns e correntes. O que são as pessoas comuns e correntes? São as pessoas que passam a vida inteira dedicadas especialmente ou unicamente às atividades comuns, corriqueiras. É uma pessoa que ela está focada no trabalho, em ganhar dinheiro, na relação com a família. Ela está fazendo o básico da existência humana, que é viver como as coisas se apresentam. Certo? Muito bem, então a gente já vê o cenário e a gente pode, nesse momento, pensar ou em nós mesmos ou em uma outra pessoa que a gente conhece. A pessoa ela vai vivendo assim, né? Ela tem que lidar com os problemas do dia a dia, com contas, com, né, uma série de coisas relacionadas com o cotidiano. E todos nós sabemos que a vida em si mesma e por si mesma, ela já é dura. Ela é difícil. Sim ou não? Não é simples. Viver não é simples. É complicado. A vida, ela apresenta inúmeras situações, inúmeras circunstâncias, inúmeros desafios, né? Não por um acaso, a vida ela acaba, de uma certa forma, sendo uma escola, assim como o Léo colocou. E não deve haver essa separação entre o desenvolvimento interno e vida. Porém, quando eu começo a pensar, e eu digo assim, cara, eu vou trabalhar sobre mim mesmo, eu giro uma chave. Eu mudo a minha perspectiva de olhar a vida. Então a vida ela deixa de ser um fim em si mesmo e passa a ser um meio. Vocês estão me acompanhando? A vida deixa de ser um fim em si mesmo e passa a ser um meio. Ou seja, o meu objetivo não é a vida comum e corrente, mas é transformar a vida em uma escola para mim. A vida agora passa a vida passa a ser para mim um ambiente de treinamento, um exercício. Nós estudamos isso já aqui no Caminho do Guerreiro, né? Fizemos um estudo exatamente sobre isso, transformar a vida em um campo de batalha, um campo de treinamento. Então, veja, aqui a gente já tem uma compreensão completamente diferente, ou seja, nós estamos na vida, mas nós não estamos restritos à vida.
Nosso objetivo é o nosso desenvolvimento interno. Então, eu vou pegar a vida e vou colocar a serviço desse desenvolvimento interno. Ela vai estar aqui como um lastro. Ela vai dar uma base. E agora eu quero que vocês pensem na frase de Gurdjieff. Uma pessoa que ela é débil na vida, ela vai ser débil no caminho. Por quê? Porque o caminho ele é mais exigente do que a vida. Se eu quero me desenvolver, nessa busca de autodesenvolvimento, vai ser mais exigente para mim do que é para a pessoa que está ali do outro lado da rua, pensando na próxima festa que ela vai, no barzinho, na comemoração, e tomar uma cerveja e sair com uma pessoa que ele quer ou ela quer. Vocês estão entendendo? Muda a história, é outra conversa. É outra conversa. A pessoa que ela está vivendo a vida como se ela tivesse de férias, ela veio passar aqui férias no planeta Terra. Então, ela ganhou um corpo e o que ela quer fazer é ir para a praia, ela quer beber, ela quer comer, ela quer se divertir. A pessoa ela tá focada nisso. Não há nada de errado. Não tem problema nenhum com isso. São escolhas. A gente não pode julgar, por exemplo, uma pessoa que toma essa escolha e dizer bem assim, você é pior, você é inferior, você é uma pessoa horrível, você é uma pessoa terrível, tenebrosa, você é do Satanás, porque você escolheu viver a vida. Tem gente que não consegue lidar com essa dualidade. Por exemplo, às vezes a pessoa está envolvida em uma escola religiosa e ela começa a imprimir a si mesma uma disciplina muito grande. Ela começa a disciplinar, a disciplinar o corpo dela, a mente, as emoções, e isso é complicado. Porque às vezes você olha uma pessoa que está vivendo ali e está fazendo tudo que você gostaria de fazer, você não pode fazer, tem hora que dá raiva. E aí onde você vê muitas vezes os religiosos que têm um certo ódio ali implícito das pessoas que, né, sei lá, da pessoa que está dançando ali, está, né, dançando até o chão. E com a roupa curta e vivendo, aproveitando a vida. É importante a gente refletir sobre isso, porque a proporção que nós vamos desenvolvendo dentro do nosso próprio processo de crescimento interno, nós vamos ter algumas reações nesse sentido. A gente vai começar a olhar para fora e vai comparar, e vai dizer, caramba, para mim, a exigência é tão grande e para o restante da humanidade, não. Mas são escolhas, né? Claro, eu faço a minha escolha e a humanidade, as outras pessoas vão fazer a escolha delas. E depois cada um vai ter que lidar com o resultado dessas escolhas. Mas o que eu quero que nós pensemos aqui, nesse momento, e façamos essa reflexão, é nós estamos aqui lidando com outro nível, ou seja, as regras do jogo são diferentes para nós. Porque a gente está querendo lidar com outras questões. A gente está querendo ir para um outro lugar. A gente quer estar em um outro patamar. A gente quer viver outras coisas. A gente quer perceber outras coisas. A gente quer entender outras coisas. A gente quer aprender outras coisas. A gente quer ampliar as nossas capacidades. Eu não quero só ouvir, só ver, só sentir o cheiro. Eu não quero lidar com os meus 5 sentidos de uma maneira limitada. Eu quero ir além de tudo isso. Então eu quero ter outras experiências mais aprofundadas. Deixa eu ver o que Léo diz aqui pra gente. O problema é se a escolha ela foi inconsciente. Exatamente. Muitas vezes a pessoa ela escolhe esse caminho ou ela escolhe qualquer caminho por uma atitude inconsciente, ou seja, ela vai levada por algumas circunstâncias, né? Pode ser que, por exemplo, a pessoa ela escolha o caminho porque alguém convidou, pode ser que ela escolha o caminho porque ela foi levada por outra pessoa, pode ser que ela escolha o caminho porque ela sei lá, admira alguém que, sei lá, a pessoa ela começou a fazer uma série de workshops e de cursos com um indivíduo que é um coach lá, nível 30 de alguma coisa, e a pessoa ela tem aquela postura diante da vida, ela atua de uma determinada forma, que a pessoa que está aqui olhando, ela admira, ela diz, caramba, eu quero isso para mim. Então, muitas vezes a pessoa ela começa a fazer algumas escolhas no sentido de modificar os aspectos internos para ir na direção de um objetivo que a pessoa está almejando. Mas se aquela pessoa que está ali em cima, que é a referência, cair, tudo desmorona.
nós temos falado muito sobre isso esses dias, porque a gente está refletindo muito sobre essas questões. É o que a gente tem falado de luz própria. Outro dia a gente fez uma postagem sobre isso. Lembra? Tá. Muitas trevas, quem não tem luz própria não se sustenta. Por que não se sustenta? Porque a gente não pode, o nosso caminhar não deve absolutamente depender de outra pessoa. Vocês não podem estar aqui por mim. Sou insignificante demais para isso. E por mais que vocês tenham carinho por mim, todas as pessoas que estão aqui são pessoas que primam de uma relação muito positiva comigo, são pessoas que eu tenho muito afeto, carinho, são pessoas que eu conheço, são pessoas que, enfim, que nós temos uma relação de professor-aluno. Rosa foi minha vizinha durante muitos anos, somos amigos. Então, Léo foi aluno lá da Matriz, depois se aproximou, começou a participar dos trabalhos os encontros, os meetups, já está com a gente há muito tempo. Então, assim, somos pessoas próximas. Mas por mais que... Aqui tem família minha também, né? Tem parentes de família consanguínea. Então, nada disso é motivo para eu dar passos. Nada disso é motivo para a gente dar passos. Por quê? Porque lá adiante, e nós vamos ver acontecendo isso. Muitas vezes a pessoa ela entra aqui, ou em qualquer outro lugar, em uma organização, em uma escola, e ela entra por uma pessoa. Eu não estou dizendo que isso está acontecendo comigo, mas às vezes a pessoa ela entra com um objetivo que não é o desenvolvimento dela, é alguma outra coisa. E aí, depois de um tempo, quando a coisa começa a caminhar, quando começa o nível de exigência, a repetição, você tem que estar aqui, você tem que vir, você tem que praticar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mesmo que a gente não exija nada disso de vocês, mas vai chegar um momento em que a pessoa vai dizer assim, será? E a pessoa diz, não, agora não. E ela para. E se ela faz isso aqui, que é o mais fácil? Vocês imaginam se, por exemplo, nós tivéssemos uma escola física e vocês tivessem que se deslocar 3, 4 dias por semana até a escola? Seria mais complexo. Tipo, a escola vai para dentro da casa de vocês. Vocês estão em casa. Ou no lugar onde vocês estão. Olha que fantástico isso. O Léo está viajando. E ele está na escola. Ou seja, isso aqui facilita muito. Mas dentro dessa facilidade, tem pessoas que... Por quê? Não há clareza sobre o que nós estamos buscando. Isso que Léo falou aqui. O problema é se a escolha for inconsciente. Se a pessoa estiver escolhendo inconsciente, é complicado. Entende? Então eu quero voltar. Para mim, vocês falaram o que impactou para vocês. Para mim, o que impactou? Caramba, Gurdjieff, ele colocou uma coisa que me deu um termômetro diferente aqui. Eu pensei, a maneira como eu lido com os eventos da minha vida é igual à maneira como eu vou lidar com os eventos do caminho. Igual. A maneira como eu vou lidar com um problema que surge, o que eu vou fazer com esse problema? Eu vou recuar, eu vou parar, eu vou desistir, eu vou entrar em pânico quando esse problema aparece, eu vou lidar igual com as minhas questões internas. Então aí a gente já tem uma ideia muito legal. Porque a gente já começa a ver uma pessoa que, por exemplo, ela busca conforto o tempo inteiro, ela tem um problema sério, porque o caminho é desconfortável. Aí vocês perguntam para mim, por que o meu horário de prática é tão cedo? Por causa disso. Porque eu sei que existem muitos aspectos da minha vida que eu gosto E aqui, principalmente, nós estamos na montanha. Não existe... O melhor horário para você dormir é de 4 até 9, porque tá um friozinho gostoso e você tá ali na cama, aconchegado, e aquele gelinho, você bota o dedo assim do lado de fora, brrr, congela, você puxa o dedo de novo. Você não quer sair dali. Entende? É extremamente desconfortável levantar às 4 horas da manhã, no melhor do sono, para você poder fazer uma prática. Eu não estou falando isso no sentido de me gabar nem nada. Não estou falando... Entendam. Eu estou falando ao contrário. Eu ter que levantar tão cedo para praticar indica o meu nível de acomodação em relação à vida. Porque se eu largar a mão, eu me torno uma pessoa muito acomodada. Entende?
Eu me torno uma pessoa muito flexível comigo mesmo, porque todo mundo gosta de conforto, isso é normal. A gente gosta de dormir num lugar bacana, a gente gosta de dormir bem, a gente gosta de dormir muitas horas, que se o lugar, se é muito quente, você tem que estar ali, né, uma temperatura gostosa. Se o lugar é frio, você tem que estar aquecido. Todos nós somos assim. Mas a partir do momento que você se dá conta que existe uma característica tua que pode barrar o teu desenvolvimento, opa, aí tem que botar as barbas de molho. Entende? Então, a gente tem que estar se treinando sempre nesse sentido. Eu não sei se isso que eu estou falando faz sentido para vocês, mas para mim, Se for, oi. isso que você está colocando agora me lembrou, eu estava assistindo uma palestra da professora Lúcia Helena, né, recentemente, essa semana, inclusive, e ela Uhum. disse algo que ela estava falando de uma série de fatores relacionados aí com a ética e tal. Teve um momento que ela falou assim, olha, eu acredito assim que a crise, ela só acontece por conta da nossa resistência ao processo de mudança e de desenvolvimento. Então, é necessário que alguma coisa nos tire desse ponto de acomodação. Então, assim, se as pessoas estivessem naturalmente em um processo de desenvolvimento em suas vidas, não seria necessário crise. Para que a crise? Elas já estão naturalmente em um processo de desenvolvimento e buscando isso. Porém, como não é tão natural assim, como as pessoas normalmente não tendem, né, de forma natural ao desenvolvimento, ao crescimento, existe o processo entrópico, que a gente sabe que é uma lei e tudo mais, então a crise vem justamente para trazer uma desorganização e daí as pessoas buscarem esse desenvolvimento, né? Achei bem interessante e isso que você estava colocando me lembrou isso. Perfeito. Então vamos ver qual a conexão que isso tem com o que a gente vai estudar hoje, né? Então, essa é uma imagem, um desenho bem antigo feito sobre o Huike, o Huiko. Quem é Huike? Quem foi esse personagem? Em japonês ele é conhecido como Eka. Ele foi o discípulo de Bodhidharma, ele foi o sucessor de Bodhidharma. Então, dentro da linhagem chinesa, ele é o segundo patriarca. Dentro da linhagem mais antiga, que provém de Sakyamuni Buda, no caso a hindu, ele é o 29º patriarca, né? Então, o Rique, ele era um personagem que conhecia muito de budismo, era uma pessoa muito sincera e ele praticava, ele tinha um esforço muito grande, ele fazia um esforço muito grande em desenvolver. E as pessoas criticavam que a única debilidade que ele tinha, o único ponto negativo de Rique é que ele não havia encontrado um mestre. E ele, obviamente, isso incomodava, essa crítica incomodava ele, porque ele estava buscando praticar e ele ainda não havia atingido a iluminação, ele ainda não havia atingido o ponto que ele queria e ele estava realmente correndo, tentando cobrir essa distância que existia entre ele e esse ponto que ele almejava chegar, que tinha relação com encontrar o mestre dele, né? Encontrar o guru dele, que ele queria orientar ele. Então, aí chega o quinto ponto que nós vamos estudar, lembrando que no nosso último encontro, nós estudamos uma parte do Fukazazendi, né? E nesse encontro nós vamos voltar ao Shan e a gente vai estudar esse trecho, né? Ou seja, isso é uma história muito célebre do Shan e ficou muito conhecida na China, é muito famosa, né? Que é a Pacificando a Mente de Huike ou Huiko, tanto faz. Então, essa história ela é extraordinária porque ela traz alguns ensinamentos. Eu vou ler aqui para vocês um trecho pelas palavras de um mestre, né, Xingyun. Ele conta, ele relata, ele é um mestre da tradição Shan, né? Está, inclusive, vivo atualmente. Então, ele relata, essas histórias todas são contadas de lábios a ouvidos. E ele relata assim como ele aprendeu dentro da tradição. Ele diz assim, Shen Quan Hui Ko, o nome completo dele, viajou milhares de milhas para o templo Shaolin em Chongshan.
onde ele foi reverenciar Bodhidharma, ou seja, Ruike, ele ficou sabendo que tinha um mestre, que era o Bodhidharma, e ele foi reverenciar, ele foi buscar esse mestre para aprender com ele. Então, ele foi reverenciar Bodhidharma, esperando ouvir seus ensinamentos e tornar-se seu discípulo. Como Bodhidharma estivesse meditando, voltado para a parede, ele não prestou atenção a Ruiko, que permaneceu imóvel, fora da porta da caverna, do lado externo. Estava nevando terrivelmente, e depois de um longo tempo, a neve chegara aos joelhos de Ruiko. Ou seja, ele passou a noite toda e o dia todo seguinte esperando, né, que Bodhidharma desse atenção a ele, né? E Bodhidharma não dava atenção, ou seja, ele ficou muitas horas, ficando praticamente congelado ali. Como Bodhidharma estivesse meditando voltado para a parede, ele não prestou atenção a Ruiko, que permaneceu imóvel. Impressionado, aí passou esse tempo, né? Impressionado pela sinceridade de Ruiko, Bodhidharma inquiriu: você ficou na neve por um longo tempo. O que você quer? Ruiko, ele responde: eu gostaria apenas de pedir ao mestre para abrir o portão da verdade e assim beneficiar todos os seres. O maravilhoso caminho dos Budas não pode ser alcançado, isso é a resposta de Bodhidharma. O maravilhoso caminho dos Budas não pode ser alcançado nem mesmo através de eras de grande esforço, nem mesmo praticando o impossível e tolerando o intolerável. Com a sua mente impertinente, você está apenas gastando seu tempo em querer atingir o verdadeiro ensinamento. Bodhidharma deu-lhe uma pancada nele, né? Após ouvir este ensinamento, Ruiko pega uma espada e corta o próprio braço. Ele decepou o braço. Ele pegou a espada e cortou o braço. Bodhidharma disse: os Budas esquecem seus próprios corpos por causa do Dharma. Agora que você cortou o seu braço, o que você está procurando? Olha que extraordinário. Bodhidharma, ele não se identifica com o que aconteceu, ele continua sereno. Tipo assim, qualquer pessoa ia entrar em pânico. Nossa, que loucura, você cortou o braço, né? O que que você fez? Devia estar sangrando muito. Bodhidharma, impassível, estava impassível, ele continuou. E ele continua arguindo o discípulo. Agora, você cortou o braço, o que que você procura? O que que você está querendo? Aí Ruiko diz: minha mente não está pacificada. Por favor, ajude-me a pacificá-la. Bodhidharma estende a mão e disse: traga-me sua mente. Eu vou pacificá-la para você. Quando Bodhidharma fala assim, Ruiko fica aturdido. Ele sente algo estranho, diferente. Então, Ruiko, ele exclama, ele diz assim: eu não posso encontrar minha mente. Eu não consigo encontrar minha mente. Então Bodhidharma sorri e disse: eu já pacifiquei sua mente. Nesse instante, automaticamente, Ruiko atinge a iluminação. O que vocês me dizem? Quem de nós cortaria o braço pela iluminação? Quem de nós cortaria a perna pela iluminação? Isso são reflexões que são importantes a gente fazer, porque essa história não é uma lenda, isso aconteceu mesmo. Inclusive, na primeira imagem, se vocês observarem, eu vou voltar agora, porque vocês não observaram uma primeira vez, com certeza. Se eu subir aqui a imagem, você vê que ele está sentado, ele está em reflexão, assim, com o queixo encostado no braço. E desse lado aqui, não tem braço. Você vê que, né? Ops. Você vê que tá assim, a pessoa fez um ideograma ali, como se fosse um manto que tivesse ali do lado do corpo dele, mas aqui você vê que o braço está decepado, não tem braço.
Mas eu não queria que vocês se detivessem nessa coisa de cortou o braço apenas. Mas todo o evento, tudo. O que é que vocês me diriam? O que que a gente extrai dessa história? Tem muitas coisas aí. Muitas. Vamos fazer uma anotação aqui para a gente vendo o que é que a gente extrai dela. Definitivamente a mente de vocês está em branco. Primeira coisa que a gente vê é o espírito de procura de Ruiko. Ou seja, ele não sai do lugar onde ele está. Ele fica ali, ele está esperando ser atendido. Por exemplo, as pessoas que são orgulhosas nos dias atuais. Uma pessoa, ela manda uma mensagem no WhatsApp. Se você não responder de imediato, a pessoa já fica brava, né? A autoimportância que nós temos é tão grande que a gente tem que ser atendido de imediato, tem que ser rápido. Pau! Mandei, já tem que ter a resposta. Se você busca algo, a resposta também tem que ser imediata. Por quê? Por autoimportância. Eu estou tentando conseguir algo e isso tem que se abrir o mais rápido possível. Por quê? Porque eu sou muito importante. Sou a pessoa mais importante do universo, sou eu, então isso tem que ser rápido. Muitas pessoas elas buscam mestres e não obtêm resposta. Acontece isso. Se, por exemplo, ocorresse conosco, eu vou em direção ao mestre, busco o mestre e esse mestre ele me ignora. E eu continuo ali esperando e ele continua me ignorando. E isso é feito durante muito tempo. Qual a resposta que nós daríamos a esse evento? Ao sermos ignorados prolongadamente. Então aí revela algo que é o espírito de procura. O espírito de procura é essa coisa que nós precisamos desenvolver, essa persistência de você ultrapassar as barreiras. E a gente vai se treinando isso, segundo o Gurdjieff, se eu consigo relacionar esses eventos com a vida. Se eu começo a entender que, por exemplo, a minha prática é prioridade, eu tenho que fazer ela todo dia, eu vou desenvolvendo essa persistência. E eu começo a transportar isso para o meu cotidiano. Então, eu estou tentando realizar algo e os obstáculos que vão aparecendo diante de mim, eu vou buscando vencer esses obstáculos. Isso revela o meu espírito de procura. O quanto ele é forte, o quanto ele é intenso, ou o quanto ele é fraco, o quanto ele é débil. Porque se eu for fraco diante do obstáculo que acontece na vida, diz Gurdjieff, eu não vou conseguir meditar. Na hora que eu for sentar para fazer a prática, todo dia eu vou encontrar uma desculpa diferente para não praticar. E vou dizer, hoje não, por quê? Porque aconteceu isso. Porque eu estou cansado, porque não pode, porque aconteceu tal coisa, porque eu teve essa situação, porque isso me entristeceu, porque aconteceu aquilo, porque a mente, ela coloca inúmeras desculpas. E a função da mente é acomodar você em um padrão não real de desenvolvimento. A função da mente é nos acarinhar em um padrão psicológico que vocês já ouviram aí fora. Cuidar da criança interior. Cuide da sua... Hã? Por que isso? Porque a mente ela é conduzida pelo ego, e o ego ele quer continuar vivo. Ele não quer ser retirado do lugar onde ele está. O ego ele rouba a sua vida através da sua energia. Então o ego ele está vivendo a tua vida no teu corpo. No momento em que você começa a agir conscientemente, você afasta o teu ego, você coloca ele de lado e a tua consciência assume o controle da máquina. Então o ego ele deixa de sugar energia, ele precisa voltar para sugar energia. Então ele tem uma porta para ele conseguir entrar. A porta é a mente. Uma pessoa que é disciplinada, ela tem que parar de ouvir a mente, senão ela está frita. Porque a mente te dá muitas ideias estúpidas.
Entende? Então a gente tem que parar de ouvir a mente. A mente diz, não, não faça, não, agora não, depois. Ah, não, outra hora, outro dia, começa na próxima semana. Entende? A mente ela vai tratando disso. Por quê? A cada pensamento que a gente tem um pensador. Quem é o pensador? O ego. O que ele quer? Energia. E quando que o ego ganha energia? Toda vez que a gente deixa de fazer aquilo que a consciência precisa. Respondeu, Cal? Sim? Vamos ver o que Léo diz aqui no chat. Me chama a atenção, se for, que esses comportamentos do discípulo, do espírito de procura, de cortar o braço, pelo menos a mim, me remetem que ele já vinha compreendendo o caminho a algum nível. Exatamente. Já estava disponível para a iluminação. Perfeito. De forma que o mestre apenas precisa mostrar a ele que ele já tem o conhecimento e precisa se desprender do julgamento da mente e da identificação do ego. E quando ele fala para o discípulo lhe entregar sua mente, ele mostra a porta para ele chegar a uma outra margem. Parecido com o que acontece com Kung Fu Panda, quando ele vê o pergaminho do dragão guerreiro vazio ao final do filme. Sei lá se estou viajando. Não, Léo, é por aí mesmo. É por aí. O Ruiko, ele percorreu um caminho, sim. Ele já tinha um trabalho feito. Bodhidharma estava ali no sentido de finalizar, né, aquele trabalho, né, fazer a transmissão de mestre para discípulo de lábios a ouvidos. Ou seja, Ruiko, ele já vinha sendo preparado há muito tempo, ele estava num nível muito avançado, né? Tanto que ele demonstra ali, primeiro, um espírito de procura muito forte, né? Vamos voltar aqui a compartilhar o quadro. Ixi, cadê a letra? Isso aqui é um cocô. Quando você sai, aí você tem que abrir outra caixa. Cocôzinho. Mas não tem problema, a gente abre. 2. Então, o primeiro ponto, né, que ele apresentou foi o espírito de procura. No segundo ponto, né, depois que ele apresenta o espírito de procura, aí Bodhidharma vai arguir ele, né, e pergunta: o que você quer? O Ruiko, ele dá uma resposta mental, assim. Ele dá uma resposta bonita, elaborada. O que ele diz? Eu gostaria apenas de pedir ao mestre para abrir o portão da verdade e beneficiar todos os seres. Isso é dito em todos os sutras, isso é dito por Sakyamuni Buda, ou seja, você não procura por você, você procura para ajudar as outras pessoas. Nesse momento, Bodhidharma identifica que ele tinha ainda uma ambição, e a ambição era de ser reconhecido como um grande bodhisattva, era ser reconhecido como um grande mestre, era ser reconhecido como aquele que ia ajudar as multidões. Vocês estão me acompanhando, gente? Bodhidharma, como mestre, identificou a mente dele que ainda tinha essa falha, né? Então, nesse momento, Bodhidharma coloca um espelho diante dele. Diz o seguinte: o maravilhoso caminho dos Budas não pode ser alcançado nem mesmo através de eras de grande esforço. Para quem? Para ele. Porque a mente dele ainda tinha uma ambição de ser reconhecido como um grande Buda. Com a sua mente impertinente, você está apenas gastando o seu tempo em querer atingir o verdadeiro ensinamento. Então, nesse momento, ocorre aí algo extraordinário, o processo do espelho. Então, quando acontece o espelho, o Ruiko, ele se vê. Ele se enxerga, se é assim que escreve. Se observa. Então, nesse momento, quando ele se vê, quando ele se enxerga, ele percebe que ele estava apegado a algo, que era uma vaidade. A representação, a forma mais concreta dele eliminar isso foi cortar uma parte de si mesmo. Naquele momento, ele estava abandonando o interesse de ser aquela pessoa grandiosa. Então, ele corta o braço. Ele abandona isso, né? Então, aqui tem o terceiro passo, que foi a renúncia. Ele renunciou.
Gente, isso aqui que nós estamos colocando, isso é uma fórmula. O que tem na história é uma fórmula. Isso aqui vai acontecer em todas as épocas. Primeiro eu tenho que querer, depois eu vou ter que ir lá, eu vou ter que me colocar diante do espelho, ou seja, eu vou ter que refletir sobre a minha situação real, eu vou ter que fazer uma renúncia. Vamos avançar? Vamos ver o que ele diz depois? No momento em que ele corta o braço, aí Bodhidharma fala, os Budas esquecem seus próprios corpos, ou seja, Bodhidharma reconhece que ele teve uma renúncia autêntica, verdadeira. Ele diz assim, os Budas esquecem seus próprios corpos por causa do ensinamento. Agora você cortou o braço. Aí ele volta a perguntar de novo, o que é que você quer? Agora que você renunciou a isso, o que que você está querendo? Nesse momento, ele dá uma resposta verdadeira, que ele não conseguiu dar antes. Ele deu uma resposta bonita antes, floreada, porque ele achou que era o que Bodhidharma queria ouvir. Ele imaginou que era aquilo que Bodhidharma queria ouvir. Então aí agora ele dá uma resposta verdadeira, autêntica. Ele diz assim, mestre, minha mente não está pacificada, por favor, ajude-me a pacificá-la. Ou seja, ele está dizendo, mesmo com essa renúncia, a minha mente está inquieta. Ele apresenta uma análise sincera, uma pergunta sincera, uma causa sincera e também, ao mesmo tempo, simples, extremamente simples. Aí Bodhidharma vai para o último ponto, né? Bodhidharma diz para ele o seguinte, quando ele é sincero e ele vai de uma maneira muito humilde, olha que diferença da primeira coisa que ele falou para a segunda. Qual foi a primeira coisa que ele falou? Vocês lembram? Eu quero atravessar o portão, o grande portal para beneficiar todos os seres. Olha que lindo isso, né? Parece até uma campanha para presidência da República. Parece até, eu quase vejo, né, o Salvador querendo retornar, voltar, né? É incrível isso, como você observa a coisa, a postura política dele, de convencer o mestre de que ele tinha uma causa elevada. Isso é uma coisa muito política, né? Todo político tem essa coisa, ele tenta convencer a pessoa de que ele está ali para lutar pelo bem da população. Mentira, ele está lutando pelo bem dele mesmo. Rui Ko era igual. Ele falou que ele queria beneficiar todo mundo, mas ele queria beneficiar o ego dele, que queria ser o grande mestre. Reconhecido. Vocês estão acompanhando, gente? Sim, né? Tá. Muito bem. Então, quando ele é sincero, na segunda questão, ele faz uma pergunta simples. Ele diz assim, mestre, eu só quero calar minha mente. Aí ele caiu na realidade. Aí ele entrou no eixo. Ou seja, ele entrou no ponto que Bodhidharma precisava. Aí Bodhidharma olha para ele e diz assim, nesse momento Bodhidharma já não estava mais nem falando com a mente dele, estava falando com a consciência. Diz assim, traga-me sua mente. Eu vou pacificá-la para você. No momento em que ele diz isso, Bodhidharma está falando, eu tenho o poder de silenciar sua mente, eu tenho o poder de lhe colocar na outra margem. Aí que nesse instante, com todo esse processo que aconteceu, aí Bodhidharma faz a transmissão, né? Ou seja, nesse quinto ponto, entra o auxílio sobrenatural. Entra a ação do mestre. Entra a ação divina. Então, nesse momento, Bodhidharma estende a mão e diz, traz a sua mente, coloca aqui que eu vou pacificar ela. Quando ele fala isso, ele não estava falando mais para a mente de Rui Ko, ele falou para o coração. Ele já foi direto no coração. Então, nesse momento, o Rui Ko, ele fica aturdido, ele fica assim meio desequilibrado e ele vai fazer exatamente o que Bodhidharma recomendou. Procurar a mente. Olha como ele era inocente. Ele foi procurar a mente para ver se Bodhidharma pacificava. No momento em que ele começa a procurar a mente dele, ele viu que ela estava silenciosa.
Ou seja, todas as etapas do processo anterior, espírito de procura, se colocar diante do espelho, renunciar, ser sincero e se entregar ao auxílio sobrenatural, aí vem a iluminação. Aí, nesse momento, ele diz para Bodhidharma, eu não posso encontrar a minha mente. E Bodhidharma, sorrindo, diz, eu já pacifiquei. Sua mente está silenciosa, você já está na outra margem, se dá conta. Aí é que ele se dá conta que ele já não estava mais ali, que ele estava num outro nível, e ele passa para outra margem. Então aí vem a 6ª/7ª ação, que é passar o portal. O que vocês me dizem? Léo diz, caramba, sensacional, não tinha pensado nisso. Ainda havia um trabalho mental, ele precisava se livrar dela. Sim. Ou seja, quando ele chegou lá, ele ainda chegou com arestas, mas Bodhidharma era um grande mestre, ele identificou isso, ele foi preciso, ele foi cirúrgico, ele foi direto ao ponto. E ali ele pôde ajudar Ruiko. Tudo aquilo era um auxílio. Olha que extraordinário. No momento em que ele chega na caverna, Bodhidharma já sabia quem ele era. Bodhidharma estava desperto, já sabia quem era ele, já sabia o que tinha que fazer. E só foi conduzindo o rito, passo a passo, até chegar ao ponto matemático. Bom, a história parece diferente para vocês agora? Totalmente, né? Vamos reler a história. Eu quero que vocês ouçam agora com essa compreensão dos 7 passos. Ruiko pacificando sua mente. Shen Quan Ruiko viajou milhares de milhas para o templo Shaolin Songshan. Viajou milhares de milhas, olha o espírito de procura aí, olha o que ele percorreu, né? Onde ele foi reverenciar Bodhidharma esperando ouvir seus ensinamentos e tornar-se seu discípulo. Como Bodhidharma estivesse meditando voltado para a parede, ele não prestou atenção a Ruiko, que permaneceu imóvel do lado de fora. Estava nevando terrivelmente e depois de um longo tempo a neve chegara aos joelhos de Ruiko. Impressionado pela sinceridade de Ruiko, Bodhidharma inquiriu, você ficou na neve por longo tempo, o que você quer? Ruiko replicou, eu gostaria apenas de pedir ao mestre para abrir o portão da verdade e assim beneficiar a todos os seres. Diz Bodhidharma, o maravilhoso caminho dos Budas não pode ser alcançado nem mesmo através de eras de grande esforço, nem mesmo praticando o impossível e tolerando o intolerável. Com sua mente impertinente, você está apenas gastando seu tempo em querer atingir o verdadeiro ensinamento. Após ouvir esse ensinamento, Ruiko cortou seu braço. Bodhidharma disse, os Budas esquecem seus próprios corpos por causa do Dharma. Agora que você cortou seu braço, o que você está realmente procurando? Resposta de Ruiko. Minha mente não está pacificada, mestre. Por favor, ajude-me a pacificá-la. Olha como muda, olha como é diferente. É lindo isso, né? É diferente, ele entra num estado assim, cara, ele cai em si, sereno, ali, tranquilo. Ele já estava em estado de autoobservação, ele já estava presente ali. Ele diz, mestre, minha mente não está pacificada. Por favor, ajude-me. Antes ele quase que estava dando uma ordem, eu gostaria apenas de pedir, ou seja, era uma coisa pequena. Eu gostaria apenas de pedir, ao mestre para abrir o portão da verdade e assim beneficiar a todos. Você começa a ver que a frase dele tem ali muita coisa, ali muito vaidosa, né, escondida ali. Mas agora aqui já não. Minha mente não está pacificada, mestre. Simples. Por favor, ajude-me a pacificá-la. Por favor, mestre, me ajude. Eu preciso da sua ajuda. Aí diz Bodhidharma, traga-me sua mente, eu vou pacificá-la para você. Aí Bodhidharma toma uma tarefa. Nesse momento, quando ele fala isso, traz que eu vou pacificar para você, ele está dizendo, você vai ser meu discípulo. Nesse momento, a integração entre mestre e discípulo, ele diz, eu te aceito.
Vem, traz a tua mente, põe aqui. Eu vou pacificar para você. Eu vou silenciar a sua mente. Eu vou dar sabedoria para você. Eu vou colocar você aqui. Eu e você somos um. Não existe distinção entre nós. Se eu sou iluminado, você também é. Cara, nesse momento ele, sabe? Ele coloca Ruiko dentro de um outro patamar. Ele tira Ruiko daquela lama e coloca lá em cima. Eu vou fazer isso para você. Ele toma a tarefa para ele. É maravilhoso isso. Então, Ruiko, aí sentindo a vibração daquela energia, era um grande ser que estava ali diante dele, né? Um grande mestre. Ele exclama, mestre, eu não posso encontrar mais a minha mente. Aí Bodhidharma, já sorrindo, diz, eu pacifiquei. Sua mente está silenciosa, você não pensa mais. Você passou a outra margem, você já está comigo aqui. Nesse momento, Ruiko se ilumina. E para a gente fechar, né, o nosso momento, vamos ver o último encontro entre Ruiko e Bodhidharma, quando eles estão se despedindo, né? E nesse último encontro ocorre a transmissão do Dharma. Então consta que quando Bodhidharma quis voltar para a Índia, ele reuniu seus discípulos e disse: "Podeis me dizer algo que demonstre vosso entendimento?" Ele pergunta. Dalfo, um dos seus discípulos, se adiantou e disse: "Não está ligado pelas palavras e frases, nem está separado das palavras e frases. Essa é a função do tal." Bodhidharma disse: "Chegastes à minha pele." A monja Zonti, uma discípula que ele tinha, deu um passo à frente e disse: "É como um vislumbre glorioso do reino de Akshobhya Buda. Visto uma só vez, não é preciso vê-lo novamente." Bodhidharma respondeu: "Chegastes à minha carne." Dalyu, por sua vez, disse: "Os 4 elementos são todos um vazio. Os 5 skandhas não têm existência real. Nenhum só Dharma pode ser compreendido." E Bodhidharma disse: "Chegaste aos meus ossos." Finalmente, Ruike se adiantou. Inclinou-se em reverência. Depois se aprumou sem dizer uma única palavra. Bodhidharma exclamou: "Chegastes à minha medula." E nesse momento transmite a Ruiko o manto e a tigela, símbolos do patriarcado. Dúvidas, perguntas, prováveis respostas. Vocês conseguem me ouvir assim? Sim, estou te ouvindo, Léo. Eu acabei de chegar aqui na rodoviária. Tô esperando aqui. Nossa, eu tô com a minha mente explodindo aqui. Muito louco. Achei sensacional. Sempre é incrível, mas hoje foi especial, assim. Muito legal, muito legal. Acho que esse final aí é muito semelhante à experiência que ele tem lá, né? Esse primeiro discípulo que faz que dá uma resposta extremamente mentalizada, racional, e o último, que é o Ruiko, que dá simplesmente a reverência para ele, assim, né? Muito legal, adorei esse filme, muito legal mesmo. Perfeito. Aqui isso tem uma implicação muito grande, né, Léo, assim, para tudo que é o Cham. Porque aqui a gente tem, numa única história, sintetiza tanta sabedoria, né? Isso é uma coisa que outras e outras vezes a gente deveria refletir e meditar sobre isso. Lembrando até a Ariane que pede, sempre se for, faz indicação de livro. Esse aqui é o livro, né, que eu estou extraindo algumas coisas para vocês, né? E óbvio, a história aqui não tem nada, tem só história. Tá vendo aqui? E do lado, a explicação desse mestre, o Xing Yun, ele diz o seguinte: o sofrimento é originalmente vazio, enquanto o karma negativo originalmente carece de natureza própria. Somente quando a consciência está quieta e quando não existem mais pensamentos ilusórios, alcançaremos a perfeita iluminação. Quando pudermos manter uma verdadeira mente que não esteja confusa, a natureza búdica brilhará instantaneamente. Ou seja, tão vago quanto toda a história, se você não vai ao centro da coisa, né? E aí a gente fazer análise de todos os aspectos que se apresentam ali, porque isso é reflexão e reflexão, talvez meditação e meditação, e a gente... É extraordinário, por exemplo,
é um tipo de livro que muitas vezes você, no final da tua prática de meditação, você faz uma leitura. Você fez uma meditação longa, de 30, 40 minutos. Quando você termina, ainda sentado, você faz a meditação com um livrozinho ali na frente, ou outro livro que vocês queiram. Sei lá, às vezes a pessoa ela gosta muito da Bíblia, às vezes ela encontra um livro de Dogen, às vezes ela pega um livro de Paramahansa Yogananda. O ideal é que seja um livro de um mestre. Eu não considero esse Hsien Yun um mestre, né? Assim, um mestre realizado, autorrealizado. Ele é um mestre da tradição, não é um mestre autorrealizado. Mas a história que ele conta foi transmitida de lábios a ouvidos. Então, as histórias vêm dos seres que atingiram esses altos graus de desenvolvimento interno. Então, quando a gente vai num estado de mente serena, vai refletindo sobre essas histórias, a gente traz um aprendizado extraordinário. Se for, como o Léo falou, é realmente sensacional essa história. A gente continua, termina e a gente ainda fica refletindo sobre ela. E fazendo um link com o que você trouxe no início, e tem a ver aqui com essa história, não é sobre a humanidade, né? É sobre ele. A gente não faz pelos outros, né? São os passos do caminho que tem que ser dado por você. Então, acabou linkando com o que você já trouxe, né, para a gente refletir no início. É espetacular. E eu ia te fazer uma pergunta, aí depois desisti, mas eu vou fazer agora. A vontade, ela está atrelada ao espírito de procura ou não necessariamente? Tá, tá, porque é o espírito de procura que define como você vai utilizar a vontade. A vontade é uma energia, né? E se essa vontade ela, ela está vinculada a um grande propósito, um propósito claro, aí o espírito de procura ele surge. Ou seja, o espírito de procura ele vai te dar essa direção de como você está canalizando essa força, né? Sempre. Então, sim, eu vejo assim de uma maneira indissociável isso, sabe? Entender o que você quer, o que você precisa fazer com clareza. Muitas vezes isso é difícil, muito difícil. Às vezes a gente começa a dualizar muito, a gente começa a se encontrar com situações em que se apresentam dois, três, quatro caminhos. Então, esses são os momentos mais difíceis que a gente tem que atuar com consciência para poder definir. Mas uma vez você tendo definido o que você tem que fazer, o propósito ele já existe. Ou seja, a missão já foi dada. Então aí agora é só você unir vontade e espírito de procura. O espírito de procura dá aquela fórmula que todo mundo vem falando há milênios, o segredo, o grande segredo, Napoleão Hill falou sobre isso, Dale Carnegie falou sobre isso, as escolas antigas de mistério falam sobre isso, o Kabbalion fala sobre isso, enfim, o que é o espírito de procura? É essa capacidade de você ter uma resiliência diante do teu objetivo. É você não desistir até que a coisa se cristalize, positiva ou negativamente. Isso é espírito de procura. Então, o que normalmente a gente faz? A gente vai numa determinada direção para ver se as coisas se abrem, para ver se, né, para ver se está propício, se aí você vai, se de repente as portas todas se abrem de par em par, você vai andando triunfante até o seu objetivo. Ou seja, quando a gente escolhe uma coisa, normalmente nós não estamos preparados para combater por aquilo, né? Inclusive, a nossa sociedade às vezes apresenta nessa coisa que quando existem muitos obstáculos, talvez seja para você desistir. Será? Será? Tem que refletir, porque você só para o combate quando finaliza a campanha, ou seja, quando a guerra ela termina, né? Você perde uma batalha, mas a guerra é o conjunto inteiro, entendeu? Então, às vezes a pessoa perde uma batalha, perde duas, perde três, mas não perdeu a guerra. A guerra termina quando termina, quando está definido o resultado final.
Gente, sinceramente, esse tema é tão extraordinário, isso daria meu Deus, um estudo muito aprofundado, né? Se a gente fosse se deter aqui realmente em cada ponto, em cada etapa. O que mais, gente? Ficou mais alguma coisa aí? Mais alguma dúvida? Algo que vocês gostariam de complementar, colocar? Senão a gente vai caminhando já para o encerramento, 22h11 já, já bem adiantado no nosso horário. Valeu hoje? Valeu, né? Foi bom, também achei que foi bom. Um espetáculo. Maravilhoso. Amei. Muito bom, Léo. Então, Ana, tá me ouvindo? Tá, então nós estamos aqui já nas considerações finais, né? Ver se tem mais alguma coisa aí, alguma dúvida, algum questionamento ou alguma coisa a colocar. 22h12, senão a gente já vai encerrando por hoje. Ok, Não, por mim tá ok. perfeito. Então tá, gente, bom descanso para vocês. Lembrando que amanhã nós vamos ter a aula prática de reposição, né, da aula que nós não tivemos na quarta-feira. Só que amanhã vai ser uma prática mais tranquilinha e mais rápida. A gente vai fazer só meditação amanhã, não vai ter Ticum. Então vai ser mais breve. Então aqueles que puderem entrar e participar, participem, senão depois a gente vai estar deixando gravado e a gente vai estar colocando ela lá na plataforma. Eu vou mandar uma mensagem no grupo amanhã de manhã para ver se a gente puxa o horário um pouco mais cedo, porque às vezes sexta-feira é um dia que as pessoas têm compromissos, vai sair com a família, né? Ou sei lá, com o namorado, com o marido, com a esposa, com os amigos, vai para festa, não vai para o bar, vai beber, sei lá, o que vocês vão fazer. Então pode resolver sair. Então, às vezes a pessoa sai um pouco mais tarde, né? Ali, tipo 10 horas, né, 10h30, se vai realmente para, não sei, às vezes a pessoa vai jantar, enfim, tem essas coisas. Então, se a gente fizer 8 horas, vai ser, eu acho que mais tranquilo, porque a gente termina 9 e libera vocês mais cedo. Aliás, termina antes de 9, que vai ser uma prática que vai demorar 1 hora, né, das 20 até as 20h30, 20h40 no máximo, e aí a gente libera vocês. Tá bom? Mas eu vou confirmar se vai ser às 20 lá no grupo. Combinado? Beijo grande no coração, nos vemos amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã.